Nós estamos na manhã de hoje aqui na Autarquia Municipal de Trânsito de Pacajus para conversar com o Wallace Carvalho, ele que é agente aqui da autarquia e vai conversar um pouco com a gente sobre a apreensão de animais que saem livres, né, pela rua. Wallace, bom dia. A gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, né, sobre essa questão dos animais que andam livremente pelas ruas, e aí o Demutran pode, né, realizar a apreensão desses animais, não é isso? Bom dia aos telespectadores do programa do Alex. É com prazer que estamos aqui para esclarecer algumas situações. Realmente, existe uma lei, que é a Lei 107 de 2010. Então, ela trata dessa questão de animais que estão expostos em via pública, em locais que pode colocar em risco a vida das pessoas e também por uma questão sanitária. E aí, tendo em virtude essa lei, o prefeito determinou que nós fizéssemos ações para coibir essas situações que têm sido muito recorrentes em Pacajus. E assim, fica uma orientação àqueles que possuem animais terem o devido cuidado com seus animais, de estarem em locais apropriados para que não exponham esses animais em via pública, tendo em vista que isso pode ocasionar acidentes. Volta e meia a gente percebe, aí nós que atuamos no trânsito, de que um motoqueiro se acidenta em um animal que está em via pública. E geralmente quando isso ocorre, o proprietário do animal ele nunca aparece para fazer valer que o animal pertence a ele. Então, por essa razão, o prefeito determinou que nós tomássemos ações para coibir e orientar as pessoas que mantenham seus animais nos locais apropriados, evitando situações que embaraçam e que fazem com que eles tenham sanções. Então a lei existe, é uma lei municipal, editada em 2010, na gestão do prefeito Pedro José, e ela está em vigor. E entre as implicações referentes a essa situação, existe o recolhimento do animal, o proprietário terá que pagar algumas taxas, e se ele não tirar em um tempo hábil que determina a lei, esse animal pode virar asta pública, ou seja, vai disponibilizado para um leilão, e aquilo que é arrecadado, no caso, fica uma parte referente ao município e dá-se ao proprietário o devido valor do animal. Wallace, então, só ressaltando, né? Em caso do recolhimento do animal, o proprietário poderá sofrer alguma sanção, alguma multa, né? E também tem um tempo hábil, né? Para o mesmo fazer a retirada do animal, não é isso? Com certeza, existe um período, porque a lei determina, inclusive eu vou passar essa lei para que o Alex possa explorar alguns pontos específicos, dando ciência àqueles que são proprietários de animais, em que dentro daquele período, além dele pagar o boleto referente a uma taxa de infração pelo animal estar em via pública, expondo situações de risco à população, haverá também uma taxa referente ao deslocamento, porque isso implica ao município um veículo que terá que transportar, e também tem um local de acondicionar esse animal durante um período. Então tudo isso gera um transtorno, tanto para o município, que tem custo para fazer esse deslocamento do animal, quanto ao proprietário, que tem que entender que tudo isso leva ele a ter um custo. Ele vai ter efetivamente um problema financeiro para poder reaver o seu animal. Então a orientação que fica aqui é que as pessoas entendam que não faz sentido deixar seus animais livres. Mas alguns argumentam, inclusive nessas situações que a gente fez abordagem, não, foi só um instantinho. Sim, mas aquele instantinho coloca em risco, coloca em perigo pessoas que estão passando, pessoas que estão trafegando na via, e que várias situações ocorreram que teve vítimas fatais. Então fica aí a orientação, que as pessoas entendam que isso vai se tornar mais efetivo. A gente tem fiscalizado, e fica aqui bem claro que a intenção da Autarquia Municipal de Trânsito de Pacajus não é autuar, não é fazer com que alguém tenha dano financeiro. Agora, nós temos que estar fiscalizando, temos que estar atuando e fazer com que as pessoas, cada um, saibam dos seus direitos e deveres, e que isso tem que ser respeitado, independentemente de qualquer situação individual. Uma outra situação que eu gostaria de colocar, caro amigo, é também a situação do lixo. Inclusive você, oportunamente essa semana, fez uma entrevista com o nosso presidente da autarquia, Wellington, em que foi abordada essa situação. Algumas pessoas pegam lixo e se deslocam, tomam uma atitude indevida de pegar e colocar em carros ou em transportes alternativos e vão desaguar em outros locais, que é uma infração que tem previsão de sanção
no âmbito do trânsito, como também até na parte sanitária. Se for visualizado, né, se tiver realmente como provar quem o fez, isso tem implicações jurídicas, mas as pessoas insistem em fazer isso e a gente orienta para que deixem de fazer essas ações. Pensem que viver em coletividade exige o respeito ao próximo. Wallace, então são duas questões de conscientização das pessoas, né? A primeira delas, a questão dos animais, né? Dos proprietários desses animais, de não deixarem os mesmos soltos pelas vias públicas, e também essa questão do lixo, né? Das pessoas não contribuírem com a poluição do nosso município. Então, Wallace, desde já a gente agradece pela sua entrevista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, enfatizar essa situação de que as pessoas entendam e respeitem a convivência ou convivem em sociedade, e isso implica em direitos e deveres, e que a autarquia tem exercido esse papel que de certa forma pode parecer, digamos, opressor, mas não é. É porque chega ao limite de exposição de situações que o gestor municipal, o prefeito, entende que não tem sentido. E para organizar, há que se colocar em prática a lei. E colocar em prática a lei significa a atuação da autarquia nesses pontos específicos, porque estão dentro da competência da autarquia municipal de Pacajus. Então eu enfatizo, e aí eu deixo bem claro e peço a todos que nos ouvem e nos veem nesse momento, que tenham a responsabilidade de manter seu animal num local devido e apropriado, ou seja, dentro de sua propriedade, não colocando em risco quem quer que seja. Isso é básico. Então, se você não tem esse local, então você tem que providenciar. Como já falei, essa semana houve duas situações que a gente foi em local e houve autuação. Os proprietários tiveram que pagar uma taxa referente, regularizaram na mesma situação, os animais foram liberados, e isso é simplesmente uma questão de conscientização e educação para que as pessoas entendam que tem que ser feito dessa forma. Obrigado a você, estamos disponíveis a você, a quem quer que queira nos procurar para alguma informação. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber como deve proceder, estamos aqui. O presidente da autarquia, o Wellington, sempre foi uma pessoa muito educada, que tem atenção. Agora, ele não vai se eximir da responsabilidade que o cargo dele exige da pessoa dele. Então tá aí o Wallace falando com a gente agora sobre essas situações, né? Então, com imagens de Ednei Oliveira, eu sou o Pedro Estevão para o programa Ponto a Ponto na TV.